Seja bem-vindo ao RPG Cash, um lugar onde a gente vai conversar com gente que inspira, gente que transforma e gente que faz diferença na vida de outras pessoas. E hoje o nosso tema é ozonioterapia na estética e é com muito carinho que a gente recebe aqui nesse estúdio a professora Dúria. Seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, não é mesmo? Sim, eu agradeço, Laiane, o carinho, a oportunidade de estar falando aí sobre esse tema que tem contagiado nós profissionais da estética e tem entregado tanto resultado aí aos nossos pacientes. Bom, eu que fico muito feliz e agradecida por você ter aceitado o nosso convite de ser docente, de compartilhar seu conhecimento. A Dura é uma professora referência dentro da área da ozonoterapia e outras áreas também. Mas antes de a gente tocar nesse assunto, eu queria trazer algo bem interessante para vocês nesse podcast, porque às vezes muitos profissionais entram na área da estética e pensam assim: ai, não vou mexer com estética não, porque eu sou do interior, né? Não vai dar certo, né? O público lá meu é pequenininho, a cidade é pequena. E acredite, essa mulher fez um grande diferencial na sua cidade e hoje é referência. Então, Dori, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? O que você fez de diferença, da onde você é, aonde você achou que o caminho da estética e da ozônio daria certo na sua cidade. Então, eu moro numa cidade de aproximadamente 7 mil habitantes, fica no 7.000. 7 mil. Ela fica no oeste goiano e ela é uma cidade próxima a algumas cidades um pouco maiores, né? Então fica perto de Porá, de São Luís de Montes Belos, ela chama Fazenda Nova. Então é uma cidade assim onde ninguém acreditava no potencial e há 12 anos, né, eu estou trabalhando com estética nessa cidade. Comecei com um consultório pequeno, comecei com os procedimentos minimamente invasivos, fomos apresentando a estética, né, para a população, né, iniciando com altas Você foi começando a tecnologias, fazer né, como se fosse educando educando da essa importância. população, sim. Explicando, começando com gerenciamento de pele, né? Que, por exemplo, um peeling não ia queimar o rosto de ninguém. Então, foi assim, aquele passo de formiguinha. E hoje a gente tem uma clínica multiprofissional com todos os procedimentos estéticos que a gente consegue ter no mercado. Outros profissionais também atuam nesse centro clínico também. A gente tem altas tecnologias, né? Como, por exemplo, laser de reparação, terapia regenerativa, né? E foi também o mesmo passo com o ozônio, né? Quando eu introduzi o ozônio na minha região, que na verdade, quando eu cheguei com ozonioterapia para o meu consultório, na minha cidade, a região ali do Oeste Goiano não tinha profissionais ainda que atuavam na área, principalmente na área da Você estética. viu essa carência no Né? mercado, Sim, né? com certeza. E ali a gente começou, né, a fazer atendimentos, onde eu fiz atendimentos nas cidades circunvizinhas também, né? Hoje só trabalho com orientação, mentoria com colegas, né, dessas outras cidades, mas nós fizemos atendimentos na cidade circunvizinha apresentando realmente tanto a alta tecnologia como a parte da ozonioterapia. Então foi realmente assim um passinho de cada vez, né, apresentando com resultado, porque a ozonioterapia ela se vende sozinha, né? Ela entrega muito resultado nas primeiras sessões e foi ganhando aí toda a população e também para outros profissionais da saúde que hoje também são adeptos a tanto a área da estética como também a área da ozonoterapia. Perfeito, viu, gente? Que tem lugar para todo mundo. Basta você identificar ali, né, onde você vive, no seu meio, na sociedade, o que realmente vai trazer você diferencial. E mesmo assim, eu tenho certeza que existe concorrência, 7.000 habitantes, mas ainda tem. E ainda Sim, você consegue levar esse elo por ter transformado ali, né, numa equipe multiprofissional. Eu tenho certeza disso. sim, lá nós despertamos, né? Eu trabalho muito com a terapia integrativa, as práticas complementares também. Nós temos outros colegas, né? Na área da ozonoterapia, não. Mas na área da estética tem outros colegas, né? Tem outros centros clínicos também que trabalham, né, com terapias injetáveis, mas cada um tem o seu nicho de mercado, tem a sua identidade profissional, né? Então, o paciente, ele procura por essa identidade, né? Então, cada profissional consegue entregar aquilo que realmente é a sua especialidade. Isso é muito bom, né, gente? Prático. Vai num lugar, já faz tudo ali, né? Tratamento médico, né? Enfim, estético. Isso é muito bom. Parabéns, tá? Eu tenho muito orgulho e você inspira com certeza muitas pessoas, tá? Através da sua história. Bom, pra gente iniciar, eu tenho certeza que às vezes tem algumas pessoas que estão assistindo que não sabem o que, que é realmente a ozonioterapia. Explica pra gente, Dúria. Então, a ozonoterapia é uma prática, né, integrativa e complementar, que ela está no Brasil há alguns anos, né?
E nós temos hoje, né, algo que fez com que ela ganhasse o coração aí dos brasileiros, é uma legislação específica, né, para a atuação da ozonioterapia nos profissionais de saúde. Então, hoje a ozonioterapia, ela trata desde uma terapia regenerativa de uma ferida, né, uma úlcera venosa, como por exemplo, Na verdade, ela veio através disso, não foi? disso, Do das estudo patologias, das né? patologias. Isso. Entendi. Inclusive, a gente tem, né, dentro da área da docência, incentivado os alunos a desenvolver trabalhos, né, na área da estética. Aqui no Brasil, né, nós temos poucos estudos e poucos artigos desenvolvidos por nós na área da estética. E a gente começou a ter esse gatilho, principalmente preocupando com a reparação que ela causa, né? Então, a recuperação é tão grande numa úlcera venosa, onde a gente tem todo um caráter de um processo inflamatório e oxidante, que a gente viu, né, como se sinalizasse para nós como ele poderia fazer Deu com start, né? uma bioestimulação de colágeno na pele. Então, na verdade, ele faz parte ali do gerenciamento. Ela consegue começar o tratamento de um paciente. Então, eu sempre falo na clínica o seguinte: é o começo de toda a terapia para estética. Então, se eu vou tratar um paciente que ele precisa de estímulo de colágeno, eu começo com ozonioterapia. Se eu quero trabalhar um paciente que quer trabalhar a gordura localizada, faz indução lipolítica com a ozônio. É como Então, se você melhorasse o aporte de oxigênio naquele local ali. E aí, depois, você vem com os processos inflamatórios, é isso? isso, ele faz um processo de biomodulação no organismo, né? Então, ele trata o paciente. Quando você tem a ideia de tratar o paciente, você tem as respostas positivas num tratamento estético. Então, o ozônio, ele tem uma característica que ele não trata somente local. Ele tem a característica de tratar de forma sistêmica. Por isso, ele é tão usado também nas patologias. Então, por ele tratar de forma sistêmica, você trata o paciente. Então, o que todo paciente precisa é o quê? Oxigênio. Se ele consegue devolver oxigênio em grande escala, eu consigo ter respostas a nível de dor, como eu consigo ter resposta numa estimulação numa área de orbicular, por exemplo, que é uma área que nós temos uma limitação mais de procedimentos. E uma coisa bastante positiva que a gente encontra é paciente, por exemplo, pele madura, paciente que tem alguma patologia que te impede de trabalhar alguns tipos de procedimentos estéticos, você consegue fazer com a ozonioterapia. Porque a quantidade de reações adversas, de efeitos colaterais, de contraindicações é bem limitada. Então, praticamente todo paciente pode fazer ozônio. Então, assim, é muito pouco paciente que fica se limitando ao ozônio. São poucas as contraindicações. Na verdade, eles são mais a favor do que contra. Sim. Então, assim, o paciente diabético a gente consegue tratar, porque ele consegue fazer a modulação ali do nível de insulina, né? Que a gente não consegue fazer outros procedimentos estéticos. Eu consigo trabalhar, por exemplo, um paciente com dislipidemia. Então… Um paciente, por exemplo, que teria dermatites, algo nesse sentido, você consegue? Sim. A dermatite, por exemplo, existe protocolos específicos, né? Reconhecidos pela Associação Brasileira para dermatite. Então, a gente trata tanto a dermatite atópica, como também a dermatite de contato, como também a psoríase. Então, são tratamentos tanto locais, onde a gente faz em consultório, como também as indicações dos dermocosméticos ozonizados para o paciente fazer aí um tratamento que é uma doença crônica e um tratamento duradouro. E também a gente tem os banhos ozonizados, né? Que é específico para afecções de pele. Maravilhoso, aquela banheira de ozônio. Que são realmente específicos para afecções de pele. Olha só. Dúria, o ozônio, o que é esse? É um gás? O que é realmente esse ozônio, né? Porque às vezes muitas pessoas estão assistindo não sabem o que é, o que a gente está falando. Escuta falar dos benefícios do ozônio, mas assim, fica pensando que é algo bem, né? Ai, meu Deus, ozônio, o que é isso? Então, quando a gente fala a palavra ozônio, a primeira menção que vem, né, é a camada de ozônio. E realmente tem tudo ligado, né? O mesmo ozônio que tem na camada de ozônio e o ozônio dos nossos geradores. Tanto é que os nossos geradores, eles são fabricados baseados no que acontece na camada de ozônio. Porque a camada de ozônio ela é formada a partir das tempestades, né? Uma descarga elétrica causada pelas tempestades na molécula de oxigênio. Então, acontece ali toda uma ligação química, né? Onde a gente se perde átomo, faz ligação um com o outro, e aí forma o gás ozônio que nos protege da radiação ultravioleta. Então, baseando nisso, se criou o efeito corona, que é dentro dos nossos geradores, que são as nossas máquinas que geram esse gás. Então, a gente usa o gás oxigênio medicinal, né?
E esse gás oxigênio, ele entra dentro dessa Aí máquina. é convertido. E isso é convertido em ozônio a partir de uma descarga elétrica. Então, essa descarga elétrica, ela faz um efeito corona que produz. Então, ele entra oxigênio e sai ozônio. Só que a gente precisa entender que todo o ozônio, ele tem uma grande quantidade de oxigênio. Igual na camada de ozônio. O ozônio que a gente tem, ele é formado basicamente por oxigênio. Por isso, a gente tem tanto resultado e por isso eu tenho menos efeitos colaterais. Porque ele é mais oxigênio do que ozônio. Toda molécula de ozônio tem muito átomo de oxigênio. Mas esse gás, ele pode ser maléfico? Se eu ficar respirando ele? Sim. Como que é? O gás ozônio, ele é tóxico, né? Para as vias respiratórias. Mas, por exemplo, muitas pessoas questionam, mas a gente não inala ozônio? Quando a gente trabalha, por exemplo, afecções respiratórias, a gente não inala o ozônio, a gente inala um subproduto que é o ozonídeo. Então, não é o próprio gás que eu inalei. Eu inalei o azeite de ozônio, o óleo de ozônio, Olha só. né? Então, assim, o gás, né? Nós não podemos inalar o gás ozônio, porque ele é maléfico para as vias respiratórias. O que ele faz? Ele entra dentro dos alvéolos pulmonares e faz uma troca contrária. Em vez da gente fazer a troca gás carbônico-oxigênio, começa a entrar ozônio. Então, aí isso dá um prejuízo. Tanto é que quando você faz um dia todo de ozônio, numa sala muito fechada, que a gente não indica, né? É sempre abrir as portas, abrir as janelas, para deixar um ambiente mais arejado, você começa a sentir alguns desconfortos, como, por exemplo, dor de cabeça, um pouquinho de náusea. Você ficou ali o dia todo exposto, Então tem que tomar um né? certo cuidado. Tem que tomar um certo com esse cuidado gás. o profissional que trabalha com ozônio todos os dias. Então, assim, o que a gente percebe do malefício dele é realmente se, em caso de alguns acidentes, ter uma inalação em grande quantidade. Então, para chegar a ter um prejuízo para a saúde, tem que ser muita quantidade, né? Mas nos primeiros momentos, quando você sente aquele cheiro do ozônio, já incomoda e Você já sabe o que é. já O sabe cheirinho não é e muito já bom, não. para. Não, ele chega um cheirinho desagradável, às vezes, para muitos. Pra gente, não, né? Entendi. Mas vamos levar agora, a gente saiu dessa parte terapêutica e levar ele pra dentro da estética, tá? Quais os tratamentos que eu posso utilizar a ozonioterapia dentro da estética? Então, vamos primeiro para a parte corporal. Na área corporal, eu consigo trabalhar muito bem, por exemplo, um paciente de linfedema, um paciente de lipedema e um paciente de celulite. Porque os três, eles são muito confundidos na hora da avaliação. Mas eu consigo tratar os três com ozônio. Por quê? Porque tudo vem ali de um processo inflamatório e um processo oxidativo. E o ozônio, no mecanismo de ação dele, ele faz isso. Ele consegue controlar inflamações e caráter oxidativo. Então, Faz ele todo melhora sentido. muito, né? Hoje, ele é uma primeira escolha para esses pacientes, né? Então, por conta da modulação inflamatória que ele gera. Então, além de tratar esse tipo de disfunção, eu consigo, por exemplo, fazer harmonização glútea. Porque ele Poxa, isso é bacana, isso eu não sabia não, Sim, viu, gente? harmonização Ozônio para harmonizar o glúteo, me conta essa agora. Fiquei curiosa. Então, na harmonização glútea, eu consigo trabalhar primeiro as fibroses na região do glúteo, Sim. que são causadas provenientes de processo inflamatório, que gera O ali acúmulo de gordura. acúmulo de gordura e tudo. Então, primeira coisa, eu consigo ali fazer aquele descolamento bacana, né, com o próprio gás. Além de fazer com que eu tenha uma estimulação. Porque o ozônio, quando ele é usado em dosagens menores, ele faz estimulação do próprio colágeno. Então, aquele paciente que não pode usar determinado tipo de produtos, ou aquele paciente que ainda não sente seguro, ou aquele paciente que ainda tem uma dificuldade de aceitação para determinados procedimentos, como ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, né? Nós podemos fazer a bioestimulação de colágeno com o próprio ozônio. Tá? Então, assim, são sessões também rápidas, são sessões que o paciente pode fazer semanalmente e a gente consegue visualizar resultados já nas primeiras sessões. Caramba, eu quero isso no glúteo, tá vendo, gente? Não, é impressionante. E na face? Então, na face, a gente consegue trabalhar tanto a região submentoniana, onde a gente consegue Espadinha. fazer isso. Na sua região submentoniana, nós trabalhamos com 2 parâmetros. A gente consegue trabalhar a flacidez, porque ele faz a modulação, né? E a gente consegue trabalhar a parte da gordura. Então você trabalha os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Você pode fazer os dois na mesma sessão, usando angulações diferentes, né? Planos de aplicações diferentes. E o ozônio, ele tem uma capacidade que você pode usar ele em todo tipo de gordura. Porque ele não realiza a lipólise, ele realiza uma indução lipolítica. Quando você associa ele a outras terapias… então, espera só um pouquinho. Então, ele ativa O o processo- adipócito de adipogênese, não, desculpa. De
Fazer morte o processo. celular, de fazer o Isso. processo. É como se ele te ativasse, ó, você tá defeituosa, a célula, você precisa de morrer, é isso? Isso, você precisa Então, ele fazer não- um esvaziamento rápido. Então ele. Ah, esvaziamento. Então ele não vai ali e quebra pra Não, liberar, não. O porque quando conteúdo celular. quando ele faz esse esvaziamento, a gente consegue muito mais resultado positivo. Porque Caramba. a célula ela não vai criar tanta memória. Porque você está oxigenando tanto ela que ela não cria aquela memória rápida e vai e enche novamente. O ponto positivo também é a associação. Você pode associar aí com a radiofrequência microagulhada, com a Não tem limite pra criofrequência. Não, associação. você associa ela a outras terapias que fazem lipólise. Né? Então, assim, por exemplo, na região de face, aquele efeito lift, você consegue também, por exemplo, terminou ali aquele processo da gordura, você faz um CO2 fracionado, por exemplo, ali naquela região, ultrassom microfocado. Então, a gente consegue associar muitas terapias a ele. Diferentemente, quando a gente usa as enzimas lipolíticas, que não te limita um pouco Limita, com porque não a pode fazer tecnologia. muita coisa, Isso. que senão degrada o produto. Além também que a enzima lipolítica, a gente tem alguns efeitos de necrose de tecido Sim. de gordura. Então, assim, às vezes o paciente dá um pouquinho de fibrose. Já com ozônio, não, porque ele também trata a fibrose. Caramba. Algumas intercorrências estéticas que a gente trata e que tem excelentes resultados nas primeiras sessões é a fibrose, tanto tardia como a imediata. Então, eu consigo tratar região de face, consigo tratar região submentoniana de fibrose Hoje e o também ozônio, região ele de tá gordo. bem inserido na intercorrência, né? Sim, muito inserido na intercorrência. Ele é ainda uma das primeiras escolhas, porque além dele tratar a nível intercorrência, controle modulatório, também trabalha a nível microbiano, né? De contaminação microbiana, de controle ali dos efeitos do processo da inflamação, dor, rubor, né? Edema. Então, por isso que ele é uma grande escolha na intercorrência. Mas, para mim, dentro da área da estética, o melhor resultado do ozônio é na olheira. Aquela olheira Olha só. com muita pigmentação, com depósito de hemociderina, é o excelente Então ela é mais resultado. aquela vascular, né? Aquela Não é pigmentar vascular, de melanina. isso. Porque a vascular, o paciente, ele, além dele ter aquela queixa, eu sinto que o paciente que tem a vascular, ele já chega assim, como se diz, desesperançoso. Porque ele já tentou tudo e e nada funciona. funcionou. Passou vários ácidos. Ácido, preenchimento e nada funcionou, né? E aí, o que ele precisa entender? Que ele precisa vascularizar. O ozônio tem uma capacidade de vascularização rápida, porque produz óxido nítrico, vasculariza e aquilo você consegue clarear. Só que ao mesmo tempo que você clareia, você bioestimula. Então, ele também retrai aquela pele. Então, a olheira, eu falo que é o carro-chefe do ozônio na estética. É aquele que prometeu nada e entregou tudo. Entendi. Né? O paciente vai, assim, para uma coisinha simples e entrega muito resultado. Agora me surgiu uma dúvida, Dúria. A gente pode comparar a ozonoterapia com a carboxterapia? Ou Então, não, são bem diferentes. são técnicas na prática aplicadas de forma muito parecida, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a carboxterapia, por exemplo, a mesma angulação da agulha, o mesmo plano de aplicação para a olheira, como a gente estava falando, é o mesmo da carboxterapia. Só que a carbox, ela usa o gás carbônico, que vai fazer com que eu tenha uma indução, que a gente chama de efeito Bohr, para sinalizar para liberar oxigênio. Então, na verdade, ela tenta enganar a sua célula para deixar o Entendi. oxigênio livre para fazer o processo da bioestimulação. Já o ozônio não, ele entrega o oxigênio pronto. Ele já joga o oxigênio ali. Já Entendi. joga o oxigênio. Por isso que hoje a carboxterapia, ela tá um pouquinho esquecida, né? É Pelo verdade, profissional aconteceu isso. da estética. Depois da ozônio. Depois que chegou o ozônio, que ele entregou o resultado, a gente esqueceu a carboxterapia. Porque ele realmente, ele trabalha no mesmo plano, né? É seguro. E o que eu gosto do ozônio comparado à carboxterapia? O nível de dor. O nível de dor com ozônio é super tolerável. E o paciente que vinha da carbox, muitas das vezes ele deixava de fazer por conta do nível de dor. Principalmente paciente de fibrose e paciente de celulite. Esse Faz todo paciente, sentido. ele deixava de fazer por conta do nível de dor. E também equimose, né? A carbox, ela gerava muito isso. Muito. Porque ela agia diretamente na Às vezes hemoglobina, né? manchava também. Manchava. E já o ozônio, não. Você consegue trabalhar uma face toda e muitas das vezes, assim, sem pegar nenhum vaso. Né? Entendi, Então, é bem perfeito. tranquilo. Região que é muito vascularizada, consegue trabalhar sem atingir vaso, obedecendo ali o plano anatômico. Então, é muito tranquilo. O paciente sai dali, né? E vai para seguir vida normal, sem dor. E a carbox, o paciente ficava reclamando, às vezes, alguns dias, dolorido, bastante inchaço, né? Região que era muito vascularizada. Já o ozônio, não. O paciente segue a vida normal ali no dia a dia.
Top, incrível, né? E na questão capilar, que a gente vê assim que hoje muita gente fazendo transplante capilar, né? O ozônio ele induz crescimento, ele faz mais aporte para poder, né, nesse tratamento pós. Como que é feito isso dentro do capilar? O mesmo ozônio que a gente usa para fechar uma ferida é o ozônio que a gente usa para o capilar. O que que muda? A dosagem, né? Então, o ozônio em baixas dosagens, ele consegue fazer essa remodelação. Então, o que que ele faz? Dentro do mecanismo de ação dele, ele produz fator de crescimento. Quando a gente vai fazer, por Poxa. exemplo, uma intradermoterapia, você aplica fator de crescimento. Crescimento, sim. E, normalmente, a gente induzia a circulação com a carboxterapia. Já o ozônio, o que é que ele faz? Ele produz o óxido nítrico que vasodilata tudo, então tudo chega no lugar. E outra coisa que ele faz é produzir fatores de crescimento. Só que ele não produz um tipo de fator de crescimento. São vários. São vários tipos. Né? Então, ele produz vários tipos de fator de crescimento. Uma prática que é muito comum para mim são pacientes lactantes. Né, que a gente pode fazer a ozonioterapia. E que, por muitas das vezes, me limita a intradermoterapia. Poxa, então não tem limitação para quem é lactante. Para quem é lactante. Gestante, sim. Gestante, sim, por questões deontológicas, né? Uhum. Mas o lactante, por exemplo, a gente consegue trabalhar. Sempre elas reclamam, né, que durante a gestação teve muita queda pela mudança hormonal, no processo cirúrgico, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar com essa paciente ali, né, com essa técnica, usando também a laser terapia, que também não se limita a esse paciente, e eu consigo excelentes resultados. Então, o paciente na terapia capilar é um paciente que eu vou trabalhar tanto o controle da queda, como crescimento capilar. Então, eu consigo trabalhar em duas vertentes, o que me limita, às vezes, a alguns princípios ativos. Onde eu vou ter que usar em uma sessão 1 para parar a queda, na outra sessão 1 para fazer crescer, né? E às vezes cresce de tudo quanto é jeito, de tudo que é cor. Já o ozônio, não. Como eu fiz uma modulação, né? Você vai induzir o que tem ali de O célula. que tem ali de célula. Eu vou fazer uma terapia regenerativa. E no próprio transplante, a gente tem a área doadora e a área implantada. Eu também consigo trabalhar o ozônio de que forma? Principalmente no caráter regenerativo, nos efeitos colaterais, né, nas possíveis intercorrências. Então, ele auxilia no transplante capilar, principalmente minimizando as intercorrências geradas por um transplante e devolvendo qualidade de vida para o paciente já nos primeiros dias pós-procedimento. Então, ele auxilia no procedimento em resultado, né, para o paciente conseguir mais resultado, mas principalmente porque o paciente quer conforto, né? Então, ele tem aquela questão da qualidade de vida dele pós-procedimento. E o ozônio entrega isso. Tanto também isso nas cirurgias plásticas. A gente já consegue, isso é uma grande realidade hoje aqui na nossa região. Na cirurgia plástica, o paciente quer o quê? Conforto para ir embora para casa, Sim, né? sim. Sentir menos dor, não ter nenhum tipo de intercorrência grave. Então, hoje o ozônio já é aplicado intraoperatório, né? Lá no centro cirúrgico e pós-operatório ali imediato. Eu tive o mesmo eu tive caso uma do transplante. experiência da ozonioterapia quando eu fiz a minha minha rinoplastia, né? No pós, né? Tipo, passou ali 7 dias, aquele negócio inchado, você respirando só pela boca, né? E aí, quando foi tirar os curativos, a primeira coisa que é feito é a injeção realmente, assim, de ozonioterapia, né? Que a profissional fez. E aí, depois, eu pegava o próprio óleo ozonizado que ela me deu ali, o olhinho, e passava com um cotonete por dentro e no local onde que eu tinha ali a inserção, que foi retirado os fios, né? Os fios não, desculpa, a sutura. Retirado a sutura, porque o óleo não pode ser passado na sutura. Mas depois, na hora que retirou a sutura, eu realmente vi que o processo de cicatrização, ele é muito mais acelerado quando a gente utiliza esse óleo. E pegando esse gancho, né, desse óleo, como que é esses produtos ozonizados, né? Que a gente vê hoje no mercado também que tem ganhado uma demanda muito. Cosméticos ozonizados. O que a gente pode se esperar desse cosmético? Então, aqui no Brasil, eu sempre falo que nós estamos bem à frente, né? Na parte de dermocosméticos ozonizados. Nós temos produtos originalmente brasileiros, né? Que são desenvolvidos aqui. Então, nós temos indústrias de produtos ozonizados e também temos os produtos ozonizados farmacotécnicos, né? Que é da farmácia magistral. Que eles usam uma base ozonizada ali. Por exemplo, eu trabalho muito com um que eu gosto de... A gente fala que ele é um efeito botox tópico.
Mas a verdade, o que é? Essa base ozonizada, como ela é uma base lipolítica, né? Ela tem uma capacidade de atrair água, porque o ozônio, ele faz isso, ele atrai mais água do que o oxigênio, né? Por isso que ele é capaz disso. Ele faz com que aquele ativo, ele penetre mais aquela pele e faça um efeito maior. Então, ele aumenta a absorção do ativo Muito que tá dentro absorção daquele produto. dentro daquele produto. Então, por exemplo, uma vitamina C lipossomada, numa base ozonizada, eu consigo muito mais resultado que numa base Scont Skin que a gente usava antes, né? Então, hoje, os produtos ozonizados, nós conseguimos colocar os ativos que a gente já utilizava no perfil estético, mas numa base ozonizada. Isso na parte da magistral. Mas eu já tenho também produtos industrializados. O que é a questão que a gente tem que se preocupar é na estabilidade do ozônio. Porque uma característica físico-química dele é porque ele é instável. Então, os produtos ozonizados, industrializados, eles têm toda uma parte técnica, né, do controle bioquímico para garantir essa estabilidade. Então, não dá, assim, para comprar qualquer produto ozonizado. Realmente tem que ser algo que você veio de um local onde preocupa com a estabilidade do ozônio. Então, aquele negócio de eu pegar o meu creminho lá, eu misturar no seu olhinho. Não, eu falo assim, eu pegar aquele creminho e pegar o meu aparelho, sabe o que eu tô falando, né? Pegar meu aparelho e querer ozonizar um produto, isso não funciona. A única coisa que a gente consegue ozonizar com os geradores são a água, né? A água bidestilada. A água bidestilada, a gente consegue nos geradores, mas nós temos um equipamento que acopla nos geradores que ozoniza essa água. Tanto é que a gente usa muito essa água para desinfecção de ambiente, para desinfecção de local. Por exemplo, eu uso na limpeza de pele, né? No peeling químico, uma asepsia, né? A gente ingere essa água para tratar, por exemplo, a gente consegue tratar mau hálito, a gente consegue tratar problemas relacionados à parte de intestino, estômago, né? Porque ela é uma água alcalina. Então, ela alcaliniza, faz efeito tampão, né? Então, não dá pra gente conseguir estabilidade com os óleos e com os dermocosméticos num gerador. É diferente a forma da fabricação. Tanto é que, há um tempo atrás, era muito comum a gente ozonizar os óleos. A gente tinha os óleos, né? Virgem, extra virgem, a gente comprava os azeites, né? Principalmente o de girassol, de semente de uva, e ozonizava com os nossos geradores. Só que com os estudos recentes, de mais ou menos 6 anos pra cá, a gente viu que a gente não tinha uma quantidade de ozonídeo, que é o subproduto formado pelo ozônio, naquele óleo. Então, quando ele degradava muito rápido, contaminava, né? Então, assim, aquele óleo que você... Eu lembro no começo usar uns de uva, não sei o que, que todo mundo ia todo mundo ozonizava com então gerador. Isso mudou. A gente não orienta. Tanto é que um dos nossos grandes fabricantes, uma das empresas maiores aqui do Brasil, ela não vende mais esse equipamento, né? Por orientação mesmo, à medida que os cientistas foram vendo que não tinha mais uma quantidade suficiente de forma terapêutica, já se banalizou essa técnica de você mesmo ozonizar. Porque eu preciso estabilizar esse ozônio a uma temperatura, né, a um ambiente estéril. Então, tudo isso é considerável na hora de você ter uma base ozonizada. Então, tanto na manipulação como na indústria, a base que a gente dilui os ativos tem que ter uma estabilidade do ozônio. Vendo, né, gente? Anota isso. Vai em algum lugar que faz ozonoterapia, te dá um creminho ali, que você vê que é meio duvidoso. Óleozinho. Não vai funcionar. O frasco né? O frasco duvidoso não tem ozônio. Fala que eu fiz daqui agora, isso não existe. Às vezes ele pode até mesmo ter o cheiro característico do ozônio, mas ele não tem uma quantidade de ozônio que realmente vai fazer algum efeito, vai te entregar aquele efeito que você precisa. Dura, e eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida ou curiosidade, mas qual que é aquela pergunta que o pessoal mais faz pra você em relação ao ozônio? Curiosidade. Uma das grandes curiosidades que o pessoal fala por conta das polêmicas geradas pelo ozônio, né? Então, assim, ainda é algo que a gente luta todos os dias, né? Ontem mesmo eu recebi vídeos, né, sensacionalistas e tudo. Então, a nossa maior preocupação, né, como docentes da ozonioterapia é realmente desvendar os segredos do ozônio. A pergunta que mais me pergunta é: tem estudo científico em ozonioterapia? Aí eu falo, eu te mando um drive de Viu, gente? Drive de artigo. Os nossos alunos vão ter acesso a esse artigo, né? Aí, ó, tá vendo, gente? Então, assim, nós temos artigos brasileiros. Eu tenho um artigo, né, na área da estética, bacana. Né? Tô fazendo um da ozonioterapia na área do lipedema, né? Tô escrevendo, né? Como se diz, estamos querendo lançar o ano que vem. Mas tem um artigo aqui
para estética nós temos muito, precisamos de mais, né? Mas nós temos artigos europeus. Livros, a gente Livro, nós temos livros também escritos por brasileiros e temos muitos livros. Inclusive, para os alunos aqui, eu estou mandando um livro, né? Que é como eu falo, que é um acervo meu, que é de um italiano, que a gente chama ele de pai da ozonoterapia, Olha. né? Que é o Botti, né? Então, tem um livro lá para vocês. Tem um também que eu gosto bastante, que é a Declaração de Madrid, né? Que é um local também que a gente tem muita aplicação, que é na Espanha. Também vão ter acesso a esse livro. Então, a gente tem muitos livros da ozonoterapia, né? Então, assim, hoje ela não limita a essa parte de estudo, né? Então, é realmente uma das primeiras perguntas que me fazem numa sala de aula ou até mesmo no consultório. Mas, doutora, realmente esse ozônio tem estudo científico? Tem muito estudo, gente. Muita coisa. Desde antes da Primeira Guerra esse Mundial. negócio é porque o povo não quer ir lá, né? Pesquisar. Pra pesquisar no PubMed. Se bem que hoje tá mais fácil, né, Dura? Vai no chat GPT, eu tenho certeza que ele deve fazer um levantamento desse acervo aí. Acervo. Né, com certeza. Dúria, deixa eu só falar um negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. O que eu ia falar? Se eu falei todas. Vou te perguntar mais uma e depois a gente vai pro encerramento, tá bom? Dúria, quais são os profissionais que podem realmente trabalhar com ozonoterapia? Tem uma classificação, por exemplo, se eu não sou da área da saúde, eu sou um outro tipo de profissional, eu posso virar um ozonoterapeuta? Como que funciona isso hoje no Brasil? Então, hoje a gente tem uma legislação federal, né, que rege sobre os profissionais, né, da ozonoterapia. Cada profissão foi caminhando devagar, né? Nós, farmacêuticos, nós estamos inseridos desde 2020, né? Mas tem, por exemplo, os veterinários que estão aí há um tempo já nessa batalha, né? O veterinário, ele hoje, ele tem um acervo muito grande de estudos, né? Então, por exemplo, o equino, a gente sempre fala, o equino, ele é o que mais tem doenças, mais patologia e tem mais limitações para o veterinário tratar. Nós temos estudos específicos em equino, inúmeros artigos, né? Então, eles estão aí há mais tempo, né? Mas, por exemplo, o zootecnista já não pode trabalhar com ozonoterapia. O médico veterinário, sim. O zootecnista, não. Por conta da medicina em si. Por conta da medicina em si. Então, uma legislação específica, né, que surgiu há pouco tempo. Antes, né, era mais abrangente. Mas na área da saúde, nós iniciamos com os odontólogos. Então, os primeiros livros da área da saúde foram escritos por odontólogos, né? Então, o dentista, ele tá aí o pioneiro na aplicabilidade. Então, a gente tem o odontólogo, nós temos os farmacêuticos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os biomédicos. Então, esses profissionais, hoje eles têm uma legislação, uma resolução, né, que rege sobre as profissões deles e eles podem atuar na ozonoterapia e tem uma lei maior, né, que nos protege enquanto há profissionais da saúde, que é uma lei federal que nos resguarda enquanto profissionais para atuar com a ozonoterapia, tanto na terapia regenerativa, como na área da estética, né? E aí vai se limitando e se afunilando de acordo com cada profissão. Em cada conselho. Sou bióloga, porque o biólogo agora também entrou nesse patamar dentro da estética, e sou esteticista. Posso trabalhar com ozonoterapia? Então, o biólogo, ele tem uma legislação, né, específica para ele, né, e tem uma carga horária também específica. Tanto é que tem uma reportagem que ganhou o coração, né, dos biólogos, foi quando os biólogos, juntamente com os veterinários, naquele incêndio que teve no Pantanal. E eles trataram muitos animais com ozonioterapia. Para tirar toda aquela parte ali da inalação, Sim, né? Da inalação, toxicidade, queimadura. Poxa. Né? Então, eles ganharam o coração ali naquela época, porque foram pioneiros nessa parte mesmo desse tratamento. Então, o biólogo, ele pode trabalhar com ozonoterapia, mas ele tem como se fosse um detalhezinho dentro da jurisdição do CRBio deles. Perfeito. E a esteticista? Então, a esteticista, hoje ela não tem, né, algo específico para ela, como, por exemplo, o biólogo tem e as outras profissões. Mas eles não conseguem enquadrar dentro daquela legislação federal. Então, acaba que a gente tem um pouco de limitação. Mas, diante de algumas brechas, né, em relação a atuar, né, dentro da área da saúde, muitos deles conseguem fazendo um curso de pós-graduação na área de ozônio, na área uma habilitação com a carga horária maior. Mas isso, eles sempre têm que ter, né, um documento
específico, resguardando e pegando aquilo que tá ali na lei específico para esteticista. Entendi. Tá? Então, o esteticista, ele precisa ter um documento específico. Diferentemente, por exemplo, do farmacêutico que vai no seu conselho de jurisdição e faz o seu apostilamento. Já o esteticista, não. Ele tem que ter um documento por escrito ali, com um auxílio ali mesmo na parte jurídica, para resguardar ele em relação a essa aplicabilidade. Certo. Dentro da nossa pós-graduação, a gente tem um módulo de ozonoterapia, onde a professora vai trazer tudo isso, porque, assim, eu tô encantada. Em menos de 1 hora, parece que é uma aula de uma pós-graduação inteira que ela tá dando aqui pra gente, né? Não é verdade? Mas, assim, esse módulo é para os alunos conhecerem mais sobre isso, né? Saber, porque a gente sabe que a estética, ela é infinita. Infinita. E uma pós-graduação estética é para você conhecer também um pouco de tudo e saber se realmente aquilo é o caminho que você quer seguir, né? Ou capilar, ou estética íntima, né? Ou corporal, facial, injetável. Mas a ozonioterapia, nossa, eu gostei desse módulo, né? Eu quero não só dentro da estética, mas eu quero trabalhar com ozônio na parte terapêutica, patologia, enfim. O que esses profissionais da saúde precisam fazer para se regulamentar? Então, o primeiro passo é entrar em contato com o seu conselho de jurisdição. Por quê? Muda muito, né? Por exemplo, o odontólogo, ele tem essa disciplina hoje, tanto ele como o veterinário, ele tem essa disciplina dentro da grade curricular. Por exemplo, o meu esposo é entendi. veterinário há 14 anos. Ele viu ozonoterapia na faculdade, né? Há 14 Nossa, anos. há 14 anos. Né? Então, assim, isso está inserido na grade curricular deles. Então, eles têm uma legislação, por exemplo, o odontólogo, que é 32 horas aula. Ele já pode atuar com ozonoterapia, tanto no perfil estético, né? Como, por exemplo, nas cirurgias odontológicas. Já, por exemplo, o farmacêutico, para ele atuar com uma terapia sistêmica, como a autoemoterapia maior, ele tem que ter uma pós-graduação de 360 horas. Entendi. Então, varia muito com a sua formação na área da saúde. Assim como, por exemplo, o esteticista tem que ter o documento, o farmacêutico ele precisa ter a Só um curso de final de semana Não eu dá. poderia? Não dá, não é para todos, né? Igual o odontólogo são 32, o enfermeiro de 80 a 120, o fisioterapeuta de então 80 a cada um tem a 120, quantidade de horas. né? Cada um tem sua quantidade de horas. Então vai definir muito. E outro detalhe também é que hoje existem as resoluções específicas, onde, por exemplo, o profissional que fez uma habilitação de 120 horas, que foi aí um período. Não é uma né? pós-graduação, Não é porque uma obrigatório ser pós-graduação, 360, mas é um curso com É um mais horas. curso com mais horas. Mas tá, ele só pode fazer determinadas aplicações. Então, por exemplo, ele vai fazer somente intramuscular. Ele não pode fazer paravertebral. Então, por isso que é importante você conhecer a resolução do que rege sobre você, profissional da saúde. Porque cada resolução determina o que você pode e não pode fazer com o ozônio. Então, não é algo abrangente para todas as áreas E pode ir da saúde. mudando também, né? E pode ir mudando. Essas resoluções, elas estão sendo atualizadas. Tanto é que, por exemplo, em 2018, a gente tinha uma legislação que falava que em todo o ambiente brasileiro eu poderia fazer a prática integrativa e complementar. E nela entrava a ozonoterapia. Só que hoje eu já tenho uma lei federal que abrange que eu posso fazer não só no Sistema Único de Saúde, mas em toda a rede. E, inclusive, os convênios de saúde hoje, eles cobrem serviços de ozonoterapia. Isso é muito legal, eu não sabia Sim, disso. Então, isso no SUS... foi a partir, né, da legislação federal. Então, hoje não é uma realidade só para o SUS, né, que é desde 2018. Entendi. Tanto é que eu já atendi pacientes do SUS, né, em acompanhamento, antes de sair essa Então, lei dentro do federal. plano de saúde também, esse Dentro profissional do plano de saúde, atender. consegue, né? E o profissional da área da saúde, eu não vou cursar estética, mas eu gostei da área patológica. Então, não necessariamente você precisa fazer a pós em estética para trabalhar com Você vai fazer uma ozônio. pós-graduação em Né? ozonoterapia. Você vai fazer uma pós-graduação em ozônio. Tá, mas eu não consigo fazer uma pós de 360 horas, mas eu quero trabalhar, por exemplo, com dor. Você faz a habilitação em ozonoterapia. Se for, por exemplo, o enfermeiro, 80 horas te atende. O fisioterapeuta, 80 horas te atende. Mas se for, por exemplo, o farmacêutico, tem que ser 120 horas. O biomédico, ele não tem uma quantidade de hora tão definida igual às outras profissões. Mas ele tem alguns requisitos que ele precisa cumprir, né? Com uma grade curricular específica. Tá? Então, Entendi, assim, você precisa realmente entender o que a sua resolução de cada conselho rege. Uau, gente. Realmente eu tô encantada com esse podcast pela entrega que você deu, né? Eu acho que assim foi uma enxurrada de informações de coisas
que eu nem sabia e agora tá tudo mais, né, uniforme na minha mente. Eu tenho certeza que na sua também. Espero que você tenha gostado. Dúria, muito obrigada, tá? Por mais uma vez você estar aqui compartilhando seu conhecimento, né? Realmente é inspirador o seu trabalho dentro da área da estética e da ozonioterapia. Eu que acompanho isso de perto, convivo com você. Então, você realmente me inspira e inspira outros profissionais também, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu queria que agora, nesse momento, você deixasse uma mensagem, né? Para quem está nos assistindo. E finalizasse aí, se você tem cursos, né? O seu contato, seu Instagram, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu gostaria, assim, realmente de falar para o profissional da saúde, né? Não se limitar a cursos, né? Não se limitar, muitas das vezes, parar porque tô sentindo que tá uma área. Que muito profissional, muita concorrência. Não. A estética é um ramo só, né, da área que você tem de atuação. E a ozonoterapia, ela é algo que complementa a estética e também é um ramo de atuação. Eu tenho vários colegas que deixaram de atender perfil estético e hoje estão só na terapia regenerativa com ozônio, né? Então, a ozonioterapia veio para mais um gancho para te auxiliar nos procedimentos estéticos e também para ser uma área de atuação, né? E para que você não se limite somente a uma pós-graduação. A pós-graduação, eu sempre falo que ela é como se fosse o ponto de partida, né? Ela vai ali, por muitas das vezes, só te fazer com que você descubra o que você menos gostou, o que você mais gostou. Com certeza. E a partir dali, você começar a escolher realmente o seu nicho de mercado, aonde que eu quero trabalhar, né? Por exemplo, eu não comecei como ozonoterapeuta, né? Comecei na área da estética, e a estética me apresentou a ozonoterapia, e hoje é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, porque eu gosto da prática regenerativa, gosto muito de trabalhar a parte ortomolecular, né? A parte de saúde integrativa. Mas eu sempre falo, não tem como você trabalhar estética sem ser um pouco integrativo. Porque se ali você trabalha modulação intestinal, você trabalha um paciente que não toma água. Então, são, como se diz assim, é um quebra-cabeça, algo que se encaixa a outro. Então, a estética, ela é muito ampla, né? Então, você precisa realmente se identificar, entender o seu nicho de mercado, porque cada região, né, tem, né? Eu, por exemplo, na minha região, é uma cidade que eu consigo atender muito a prática regenerativa, porque eu tenho muito paciente idoso, né? Lá, a faixa etária é acima de 60 anos, né? Tem uma população maior. Então, acaba que eu consigo atender aquele nicho ali. Hoje, particularmente, eu estou na pós-graduação, né? Em várias pós-graduações, cursos livres. Mas eu, particularmente, na área da ozonoterapia, eu trabalho com mentorias 100% presenciais, né? Porque eu falo que o ozônio, ele é conteúdo para pós-graduação, não é nem para habilitação. Então, assim, ministro habilitação, ministro curso livre, mas são cursos 100% presenciais, né? E com muita prática clínica, porque o ozônio você tem que aprender que você trata o paciente, não a patologia, não o perfil estético, mas sim o paciente em si. Que lindo, né? isso. E qual que é o seu Instagram? Deixa aí pra gente, seus contatos. Então, o meu Instagram não é difícil de encontrar, jamais, na hora que vocês digitarem lá, Dúria, né? Vocês vão ver a primeira que vai aparecer, né? Então, meu Instagram é doutora Dúria Oliveira, né? O Instagram da clínica, para vocês conhecerem o nosso trabalho que a gente faz, né? Dentro da prática regenerativa, é Gênese Centro Clínico. E ali vocês vão conhecer um pouquinho desse nosso universo, onde a gente tem vários profissionais que são também adeptos, né? À ozonoterapia, tanto o fonoaudiólogo, que indica muita gente, que a gente trabalha autismo também, tá? Paciente autista com ozonoterapia, né? Então, eu tenho ali fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, né? Que atende esses pacientes hoje. Tem a parte da fisioterapia, tem também a parte de interpretação de exames, onde eu tenho também ali exames laboratoriais, que, como se diz, é o principal quando a gente trabalha com terapias regenerativas. Então, vocês conheceram um pouquinho desse universo, né? Que se não se limita somente à estética. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Dúria. E continue nos acompanhando nas redes sociais, que em breve a gente tem mais um episódio de um podcast cheio e recheado de informações para você da área da estética e de diversos assuntos da nossa pós-graduação. Até mais. Tchau.